Felipe Castanhari fala em um podcast que a direita brasileira não tem nada contra o Lula. A única coisa que a gente sabe é repetir: Lula ladrão, ex-presidiário, condenado, criminoso, mas que não existe provas nenhuma contra o Lula. Mas será que essa narrativa é verdadeira? É tudo Lula ladrão. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. O quê? Como assim Lula ladrão? Descondenado, sei lá o quê? Sempre cai nessas bobagens, sendo que a gente sabe que o Lula foi preso injustamente. A pergunta que fica é, mas como é que não existe provas contra ele, cara? Como é que esses defensores do Lula vêm dizer uma asneira dessa? Primeiramente, a gente pode começar citando que o Ministério Público Federal, não foi Sérgio Moro, não foi ninguém, foi o Ministério Público Federal que correu e arrumou as provas para condenar o Lula. Ele anexou no inquérito ali, vamos dizer, na condenação, no processo do Lula, fotos do ex-presidiário ali no sítio em Atibaia. O Ministério Público Federal anexou uma foto a um dos processos contra o ex-presidente Lula, em que ele aparece ao lado do ex-dirigente da OAS, Léo Pinheiro, no sítio de Atibaia, no interior paulista. Não, mas o sítio de Atibaia não é meu, ele não está no meu nome. Os defensores do Lula vão falar o mesmo. Não, mas o sítio não é do Lula. O sítio nem está no nome do Lula. E claramente, né, ele não tinha que estar no nome do Lula, sendo que uma das condenações, né, um dos processos do Lula foi por ocultação de patrimônio. Então esse sítio não tinha que estar no nome dele mesmo, entende? Ele foi lá, arruma um laranja, coloca o sítio no nome do laranja pra dizer que não é dele, mas tudo apontava pra ele. O Moro não tem prova, não tem prova material de corrupção do Lula. Primeiramente, fotografias do ex-presidiário nesse sítio, o relatório de segurança presidencial que diz que visitou o sítio várias vezes também foi anexado nesse processo. Viagens, visitas do Lula ao sítio de Atibaia várias vezes também anexado nesse processo, mas não existe provas contra o Lula. Vamos dizer que não existe. Assim, cara, é uma idolatria ou uma ingenuidade, eu não sei dizer, desses defensores do ex-presidiário. É uma crença nessa utopia desse socialismo que segue as pessoas para a realidade, cara. Segue as pessoas para a verdade, para o que está ali. Será que Felipe Castanhari abriu o processo, leu o processo criminal do Lula para vir falar uma bosta dessa num podcast? Só que eram vários argumentos furados. E ele continua trazendo até hoje. Não sei se é por inocência e não querer saber, ou se beneficia de alguma maneira, né? Que é o que acontece bastante com a esquerda aqui no Brasil e em vários países. Eu não sei o que é, mas ele vem vomitar uma mentira bruscamente horrorosa dessa e num podcast nacional pro Brasil inteiro ver. Me mostra aí o que comprova que o Lula foi preso. Cadê as provas? Não tem. Primeiramente, é isso. Você pelo menos leu, Felipe Castanhari pelo menos leu o processo criminal do Lula? Que eu acredito que não. Eu acredito que ele não deve ter lido pra falar uma bosta dessa. Primeiramente, em primeira instância, o Lula é condenado, julgado e condenado pelo juiz Sérgio Moro. Já começa aí. Lula, todas as evidências que o Ministério Público Federal trouxe, é condenado pelo Sérgio Moro. Não satisfeitos ainda, tentaram algum tipo de recurso. E Lula é condenado em segunda instância. Alguns desembargadores analisaram o processo do Lula e consideraram válido. Era válido o processo. E ele foi condenado mais uma vez em segunda instância. Não satisfeito ainda, a equipe do Lula tenta mais um tipo de recurso, onde ele também é analisado e também é dado como válido o processo e também é condenado pelo Supremo Tribunal Jurídico, se não me engano, o STJ. Também é condenado pelo STJ. Não satisfeitos ainda, eles entram com mais um tipo de recurso e onde também é analisado o processo e tido como válido e também condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então assim, cara, Lula é condenado em primeira e segunda instância, é analisado seus processos pelos Supremos Tribunais e todos são ditos como válidos e mesmo assim querem dizer que não há nada, nenhum tipo de prova incriminatória contra ele, que o processo dele foi inválido. Então você quer dizer então que o Supremo Tribunal Jurídico, o STJ, errou e que o STF também errou. Sendo o mesmo STF que diz que o processo era válido, volta atrás depois de um tempo e diz: olha, não, nós erramos. Perdão, anos depois, né? Nós erramos. O processo é inválido. Lula, o processo é inválido. Tem que cancelar tudo, prescrever tudo e o processo se tornou inválido. Até que o Lula alcança a idade onde a prescrição ali alcança o tempo limite e ele já não pode mais ser julgado por aquilo. Então assim, é uma manobra, claramente uma manobra política. A gente vê uma sacanagem política
política com o povo brasileiro e mesmo assim os apoiadores querem dizer que não existe nada contra o Lula, não existe. Pelo amor de Deus, cara, ou é muita ingenuidade, ou está sendo beneficiado de alguma maneira, ou quer ser mesmo vamos dizer assim, um imbecil coletivo, não é mesmo? Quer se manter na ignorância. Porque essa articulação política toda, o Supremo lá condenar o Lula, dizer que o processo está válido, depois voltar atrás e dizer assim, não, se enganamos, refaz tudo de novo, nós se enganamos. Isso claramente é uma articulação política, cara, então não tem nem o que dizer sobre isso. Fora as provas que o Ministério Público apresentou contra o ex-presidiário. Sem contar na delação premiada, em que Palocci delata o Lula dizendo que ele participou de um esquema de desvio de 300 milhões de reais para a aposentadoria do Lula. Não, mas a delação premiada, eles falam o que querem ouvir, eles pagam, eles liberam a pessoa logo só para dizer o que eles querem ouvir. Sério mesmo que você acredita nisso? Porque foi um esquema então muito bem feito ali. O Palocci, amiguíssimo do Lula, vai lá e delata o cara. É, realmente, roubou mesmo 300 milhões, mandou para fora para garantir a aposentadoria, é isso. E diminuiu um pouquinho dos seus anos de prisão, né? Nem ficou solto. Não, é falso isso aí. Aí a defesa do Lula quer dizer que é falso, né? E o PT, junto com seus partidos aliados, também são obrigados a devolver dinheiro para o país. Dinheiro desviado nessa época do PT, na era do petismo, enquanto o Lula estava na presidência, seguindo da Dilma. Então, assim, o PT é condenado a devolver dinheiro, PMDB, DEM, vários partidos aliados ao Lula, aliados ao PT, tem que fazer isso. Mas não, Lula é inocente, não tem provas, Lula não sabia de nada. Primeiro, o diretor do PT é condenado por corrupção, diretores da Petrobras condenados por corrupção. Mas não, Lula não sabia disso. Então assim, o cara é presidente do Brasil, ele não sabe o que o partido dele tá fazendo, o que a Petrobras tá fazendo. Esse cara é um insignificante, esse cara é um inútil. Porque se ele é mesmo inocente, como eu acredito que Lula é inocente, não participou desses esquemas de corrupção do PT, ele é inútil. Esse cara é inútil. O que ele estava fazendo então? Ele estava de férias na presidência da República. Porque para isso tudo está acontecendo. O maior roubo da história do mundo em um país, e esse cara não saber que isso está acontecendo, ele é um baita de um inútil. Ele é uma figura só estava ali. Imprimiram uma foto do Lula, colocaram lá. Aí, o presidente tá trabalhando e ele estava de férias e ele não estava sabendo de nada. Então assim, cara, é uma ignorância querer dizer que não existe provas contra o Lula. É uma ignorância de Felipe Castanhari. Vamos crer que seja uma ignorância. Não vamos acreditar, né, que de repente ele esteja sendo beneficiado de alguma maneira. Não queremos dizer isso, até porque não sabemos. Então vamos supor que é uma ignorância. Assim como boa parte da população é uma ignorância. Então assim, leia a ficha criminal do Lula. Veja o processo. Entenda de verdade o que aconteceu. E pare de defender este corrupto, este assaltante, este ladrão que envergonhou o nosso país, que jogou o nome do país na lama, que é conhecido como um dos países líderes em corrupção no mundo. Então é isso, cara. É amigo de ditadores, né? Mandou dinheiro para seus coleguinhas do Foro de São Paulo, mas o povo quer dizer que isso não aconteceu, que isso não existe. Que só outros fizeram. Lula não, só foi o PT. Lula não, Lula não. Então ele era um insignificante, um cara que não sabia de nada do que estava acontecendo, se eximindo de tudo e não sabia de nada. Muito obrigado a você que viu esse vídeo. Espero que você acorde e não acredite só no que eu tô falando, não. Vá ler o processo criminal do Lula. Vá ler e tirar suas dúvidas. Realmente, o que foi que aconteceu? Pelo que condenaram? Quais as provas que usaram? Porque provas tem. Felipe Castanhari quer dizer que não tem, mas provas tem. Então, essa palhaçada o povo brasileiro não vai engolir. É isso. Não é coisa da direita que fica condenado, ladrão, ex-presidiário. Não. A gente fala isso com a plena certeza de que é isso que o Lula é. E não se arrependeu. Não penso que ele se arrependeu e mudou, não. Que primeiramente, se ele tivesse mudado, ele tinha saído desse lixo, desse partido que ele pertence. É isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Não esquece do like. Você que é novo por aqui, vê os outros vídeos, se inscreve e até o próximo. Tchau.